Você saberia diferenciar uma cobra coral verdadeira de uma falsa? Saberia qual é uma ou qual é a outra? Na verdade, é bastante difícil distinguir. Porém, existem algumas características que podem fazer diferença. A coral verdadeira tem como base cores como vermelho, amarelo, laranja e branco que entram em contraste com anéis mais escuros em tons preto e castanho escuro. Possuem olhos pequenos e pretos, além de uma cabeça oval. A falsa, além de não possuir peçonha, claro que ela sabe disso, consegue mimetizar perfeitamente uma verdadeira, com o intuito de afugentar predadores. Porém, essa técnica de imitação não é precisa. Mas ela consegue enganar olhos bem treinados, porque algumas condições como o melanismo e o albinismo podem alterar a coloração do animal, podendo deixar a cobra totalmente preta, ou com a total falta do pigmento negro. No Brasil, existem 32 espécies de corais verdadeiras. Entre elas, encontramos a Micrurus lemniscatus, encontrada em grande parte da América do Sul, porém mais abundante nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. É uma coral tricolor de grande porte, porém com forma esguia, medindo entre 60 e 90 centímetros, podendo atingir 1,40 m no máximo. A frente da cabeça apresenta um anel branco rostralmente aos olhos, com a nuca de cor vermelha e o padrão geral do corpo se caracteriza por anéis vermelhos separados por tríades de anéis pretos, entre 7 e 17, separados entre si por anéis brancos. A Micrurus corallinus também é uma outra espécie de coral verdadeira. Essa possui anéis pretos simples, entre dois brancos bem delineados e delimitados, diferindo das demais corais brasileiras, que apresentam tríades de anéis pretos entre os vermelhos. Há também um dimorfismo sexual evidente nessa espécie. A cauda dos machos é maior e mais grossa, apresentando 6 ou 7 anéis pretos, enquanto a das fêmeas tem 4 ou 5. Outra curiosidade interessante é que os machos atingem 60 centímetros e as fêmeas 70. A corallinus tem como habitat principalmente o litoral e a Mata Atlântica, estendendo-se aos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, a cobra coral mais conhecida e mais distribuída no Brasil é Micrurus frontalis. Ela tem um grande porte, podendo atingir entre 70 centímetros a 1 metro de comprimento. Alguns indivíduos chegam a 1,45 m. Ela é uma coral tricolor com 10 a 15 tríades de anéis pretos separados por linhas brancas. Agora vamos falar das falsas corais. As falsas corais possuem uma peçonha bem fraca e algumas espécies não possuem nenhum tipo de peçonha. Uma das falsas corais que é amplamente distribuída no Brasil é a Elytrolampusa esculapil. Serpente não peçonhenta que apresenta o padrão coralino ou então a cor vermelha em sua coloração. Como eu disse antes, ela é bastante comum em várias regiões do Brasil. O fato interessante é que essa espécie, quando adulta, se alimenta de outras cobras, e no momento em que vai se defender, a falsa coral pode achatar o corpo e enrodilhar a cauda. Comportamento também realizado pelas corais verdadeiras. A Apostolepisa similis, também conhecida como falsa coral. É uma serpente encontrada na América do Sul, sendo que no Brasil ela é bastante comum na Mata Atlântica e no Cerrado. Ela não oferece perigo para os humanos, pois é desprovida de presas aptas para inoculação de peçonha, exatamente por isso alimenta-se de pequenos répteis. Em suma, essas duas serpentes são extremamente parecidas, portanto é bastante difícil distinguir uma da outra. Então, como uma tem uma peçonha bastante poderosa e a outra não, não se aproxime de nenhuma cobra colorida, pode ser fatal. Mas antes de terminar o vídeo, que tal algumas curiosidades? Ao contrário do que muita gente pensa, as corais não são cobras apenas brasileiras, existem espécies similares na Ásia e África. Mesmo sendo responsável por apenas 1% dos casos de acidentes ofídicos em nosso país, elas inoculam um tipo de veneno altamente potente e bastante tóxico que afeta diretamente o sistema nervoso. Por conta disso, ela é considerada a cobra mais peçonhenta do território brasileiro e uma das 100 mais venenosas do mundo. E isso não é pouco coisa, já que nessa lista só tem as mais mortais, como a taipan, a víbora da morte, a mamba negra, a crite malasiana, a naja e por aí vai. Caso você dê o azar de ser picado por uma cobra coral verdadeira, os primeiros sintomas são dormência no local, visão turva e dificuldade na fala.
Porém, aos poucos, se a vítima não for tratada logo, o veneno começa a atingir o restante do sistema nervoso, provocando paralisia de músculos importantes, como o coração e o diafragma, que é o órgão importante que auxilia na respiração. Então, meu amigo, fuja se você avistar uma, afinal, você não vai perguntar a ela se é falsa ou não,